Como seria a vida daqueles que vivessem sob um Deus-Estado de verdade? Seria um paraíso ou um inferno completo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por JJ Liber e narrado por Luiz Edilé. Se você ler nosso guardanapo sujo, Constituição, vai perceber que a função do Estado é promover praticamente tudo, desde coisas mais básicas como saúde, educação e segurança, até mesmo cultura, lazer, defesa do consumidor, proteção contra a automação, existindo estatal até de camisinha, desenvolvimento nacional, recentemente até absorvente, entre tantas outras coisas. Segundo tais rabiscos, o Estado brasileiro seria uma espécie de entidade com superpoderes, que deve ser responsável por praticamente tudo, logo, podendo ser classificado como uma divindade para ter tamanhas capacidades de alteração da realidade. Mas o quão esse Deus tem sido eficiente em promover tudo isso já é uma questão bem diferente, e qualquer pessoa com inteligência média sabe o quão horríveis são todos os serviços ditos públicos, e pior ainda, os gratuitos. Existe até um livro, famoso por sinal, de Hans Hermann Hoppe, chamado Democracia, o Deus que Falhou, que aborda esse assunto. Vamos levantar uma possibilidade um tanto louca. E se o Estado, ou pelo menos o governante supremo, virasse realmente uma espécie de entidade muito poderosa? Esse é um dos temas centrais do jogo Warhammer 40,000, que passa há 40 mil anos num futuro decadente, sombrio e aterrador, no qual há somente guerra. Imagine uma espécie de Senhor dos Anéis futurista, com naves espaciais, batalhas interplanetárias, robôs gigantes, onde existem orcs armados com metralhadoras e até lança-foguetes. No jogo, os Eldar são basicamente elfos espaciais, com suas armas a laser e poderes mágicos. Os Senhores do Escuro são deuses do caos, com exércitos de demônios que tentam corromper humanos a todo momento. Tyranids são uma raça monstruosa de criaturas insectoides e de enxame, que lembram muito os aliens, e que existem apenas para consumir toda a vida que encontrarem pelo caminho, transformando planetas férteis e belos em desertos áridos. Lá existe até uma facção de comunistas espaciais chamada Tau, que luta por um bem maior. E, é claro, não poderia deixar de citar os humanos, que formam um imenso império com centenas de milhares de planetas e com uma população que passa das dezenas de trilhões, formando o Imperium dos Homens. Lá, a humanidade é comandada pelo Imperador Deus, sendo ele nada mais nada menos que um cadáver putrefato. Esse é o termo usado no próprio jogo, e que está há milhares de anos sentado no trono dourado, apenas se mantendo vivo graças ao sacrifício humano de 1000 pessoas diariamente. Tais sacrificados não são pessoas comuns, mas sim Psykers, que são humanos com poderes especiais como telepatia, telecinese, dentre outros, lembrando em muito os X-Men da Marvel. O Imperador Deus, pasmem, também é um Psyker, o mais poderoso de todos. Pois é, se nós hoje nos preocupamos com o globalismo, o que dirá um interplanetarismo com um planejador central que ainda é considerado uma divindade? E o que acontece com quem não reconhece tal ser como uma divindade ou questiona sua autoridade? Este pobre infeliz terá que lidar com a Inquisição, que tem como função principal a perseguição a hereges. Populações de planetas inteiros já foram purgados, ou seja, exterminados pela Inquisição por essa achar que a maior parte da população do planeta havia se tornado herege. Qualquer semelhança com pessoas que questionam o processo eleitoral ou que praticaram atos antidemocráticos e estão presos não é mera coincidência. Os soldados mais icônicos do Imperium são os Space Marines, que consistem na tropa de elite do Imperador. Eles são humanos normais que passam por um brutal processo de seleção e treinamento. Os aspirantes são selecionados entre os melhores soldados regulares, crianças que desde a infância foram criadas e treinadas apenas para isso, e às vezes até indivíduos de tribos mais primitivas e bárbaras, mas sempre demonstrando coragem em batalha. Durante o processo, apenas na fase de aprovação, o aspira deverá renunciar à sua família e escolher outro aspirante que será sua dupla. Ainda são altamente estimulados a formarem uma amizade forte. O processo leva anos, mas ao final da fase de seleção, o aspirante terá que travar uma luta corpo a corpo até a morte com sua dupla
para ser aprovado como Space Marine. Tudo isso para mostrar o seu nível de submissão e devoção ao Imperador. Feito isso, se inicia outra etapa com um longo processo de alteração genética e corporal, que inclui até a instalação de pulmões e corações extras, para transformá-lo em um super soldado, virando um humano maior, mais forte, mais rápido e mais desprovido de sentimentos e emoções que os demais. O último estágio é quando se instala a carapaça negra direto no esqueleto do Space Marine, onde a sua pesada armadura de cerâmica será aparafusada. Apesar de se passar num futuro tão distante, os humanos possuem grande limitação tecnológica, especialmente em comparação com outras raças, tanto que as armas da maioria da tropa regular, assim como dos Space Marine, ainda são em sua vasta maioria armas de fogo. Existem armas a laser e plasma, mas elas são limitadas, com baixa cadência de tiro e pouco confiáveis. Existe até um provérbio no jogo que diz: esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois há tanto já foi esquecido para nunca ser reaprendido. Já outras raças, como os Necrons, possuem até armas de raios que basicamente desfazem a matéria em si, ou então os Eldar, que têm armas laser como padrão de suas tropas. Tal fato não é à toa. Em certa época do passado, uma inteligência artificial criada para integrar os sistemas de defesa militares de inúmeros planetas se revoltou e atacou os humanos, bem como no estilo Skynet, no filme Exterminador do Futuro. Tal fato iniciou uma longa e custosa guerra, no qual os humanos por fim venceram. Adivinhe qual foi a solução dada pelo Divino Imperador depois disso? A proibição total de qualquer pesquisa ou utilização de sistemas de inteligência artificial, além de qualquer avanço científico que não tenha aval do Estado. A pena pelo descumprimento? Além do risco de ser taxado como herege, a pessoa pode ir parar no paredão por isso. Questionar a ciência oficial do Estado é perigoso tanto hoje como daqui a 40 mil anos no futuro. No início, falamos que cerca de 1000 Psykers são sacrificados diariamente para o Imperador, mas tal fato tem um propósito prático. O Imperium dos Homens é composto por incontáveis planetas que muitas vezes se encontram a milhares de anos-luz um do outro. Para facilitar tais viagens, se utiliza a Warp, que é uma dimensão paralela infestada de demônios e onde habitam os deuses do caos, mas que também funciona como uma espécie de buraco de minhoca. Para que as naves não se percam durante essa perigosa viagem, o Imperador as guia com seu tremendo poder psíquico, mas o preço disso são sacrifícios. A Warp não é só uma dimensão, mas também uma energia que se manifesta em alguns indivíduos, e o Imperador precisa usar essa energia para guiar as naves. Ou seja, o Imperador é uma espécie de estatal de viagens de dobra no espaço-tempo, enquanto é proibido para todos procurar outros métodos menos custosos de realizar tais viagens. Nos Orcs, a Warp se manifesta de maneira bastante curiosa, quando uma grande quantidade deles acredita que, por exemplo, pintar a nave de vermelho fará com que ela viaje mais rápido. Tal fato vira realidade, por isso suas naves e veículos parecem um amontoado de sucata que de alguma maneira inexplicável são funcionais. Ou seja, a fé dos orcs pode realmente mover montanha no sentido literal da coisa. Outra questão que é muitíssimo interessante é todo o culto que existe em torno da figura do imperador. Existe uma religião oficial com clero, catedrais e, é claro, os dízimos, que é o nome dado para os impostos e é cobrado de planetas inteiros, seja na forma de comida, matérias-primas, naves, tanques ou mesmo regimentos militares completos. Tal credo possui até freiras, mas não da maneira a que estamos acostumados. São as Irmãs de Batalha, uma ordem de combatentes religiosas completamente devotas ao imperador. Já os Space Marine são chamados de anjos por boa parte da população. Mas, tal qual os nossos estados, são extremamente ineficientes até para a proposta mais básica que é a proteção. Quando um planeta só um pouco mais distante se encontra sob ameaça de invasão alienígena, guerra civil ou meros desastres naturais, o tempo de reação do Imperium é absurdamente lento. De fato, é comum que esquadras de naves que deveriam chegar para salvar o planeta de uma invasão, por exemplo, só cheguem lá décadas depois da invasão e o planeta já estar completamente dominado ou mesmo inabitável com sua população exterminada. Situação bem comum quando os Tyranids conseguem conquistar um planeta ou até um sistema solar.
Warhammer pode conter muitas coisas exageradas. Contudo, quando comparamos com o nosso mundo, no qual muitas pessoas acham que o Estado realmente seria capaz de prover absolutamente tudo, vemos algo que parece muito mais uma religião ou um credo que uma expectativa real e palpável. Outro ponto é que os 1000 sacrifícios diários são sem dúvida algo muito chocante. Mas quando pensamos que nossa Constituição prevê pena de morte para crime de traição em caso de guerra, nosso Estado atual não pensaria 2 vezes em exigir que sacrificássemos nossas vidas para protegê-lo. Tal qual é cobrado o dízimo de planetas no jogo, a nossa carga tributária é em torno de 80%. Ou seja, se trabalham 10 meses só para sustentar políticos, funcionários públicos e seus apadrinhados. Além de claramente o Império não conseguir garantir a segurança dos planetas, assim como nós não temos segurança estatal nenhuma para o nosso patrimônio e vida, vemos o tamanho do sacrifício que nosso Estado exige. Portanto, fica claro que se o Estado virasse realmente uma divindade, apenas existiriam muito menos direitos individuais e mais repressão contra aqueles que não aceitassem esse Deus. Assim como já acontece hoje. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!